Começamos então, o primeiro assunto a ser abordado será este processo interposto por Isabel dos Santos num tribunal judicial na Holanda contra o Estado angolano, isto a propósito da disputa pelas suas ações na Galp, ação esta que perdeu, mais uma vez, mais uma perda, digamos assim, mais uma derrota de Isabel dos Santos Conceição. Esta decisão desta instância holandesa pode efetivamente fazer com que Isabel dos Santos perca as suas ações na Galp? Eu julgo que é um farol. Permita-me, por favor, mesmo com sua permissão, 3 notas prévias antes de passar já para o tema. A primeira, condolências aos familiares e os parentes do Sr. Dr. Francisco Silva, ex-provedor da Justiça. A segunda nota... Carlos Alberto Francisco da Silva. Portanto, a segunda nota é parabenizar o Bloco Democrático, que ontem promoveu um momento de democracia com a eleição do novo presidente, mas também parabenizar o meu companheiro de alguns painéis de debate, Dr. Filomeno Vieira Lopes, e para terminar, saudar as nossas bravas senhoras pelo 4º título. Portanto, as senhoras sempre na... 14º. Exatamente, na hegemonia. Ora, em relação ao processo que decorreu na Holanda, portanto, foi o que aconteceu na verdade. Penso que esse processo pode dar uma luz de como essa situação que envolve o Estado angolano, representado pela população Angola, no processo da Galp, poderá vir a ter como desfecho. Okay. Pronto, isso é uma luz. É como se fosse um elemento prioritário que emite aqui um sinal, um farol. A senhora Isabel dos Santos perdeu. Perdeu em quê? Perdeu num recurso, na reclamação que fez, em tentar anular um documento importante no processo, elaborado pelo administrador judicial, portanto, o Sr. Scrute, penso que é assim que se chama, e, portanto, esse relatório, ela considerou que era de uma parte interessada e, portanto, tentou, com seus argumentos, anular esse documento. Anulando esse documento, poderia, eventualmente, enfraquecer os argumentos da parte do Estado angolano, para assim ela conhecer os argumentos, tentar sustentar e manter a sua posição na negociação ou no consórcio que existe. Ocorre que os argumentos que a senhora Isabel levou, portanto, ao tribunal, no sentido de reclamar a nulidade daquele dossiê, daquele relatório, não foram considerados bastante para atender. Ou seja, o dossiê, o relatório emitido pelo administrador judicial, foi considerado como um elemento importante no processo, tem valor judicial e não se vai retirar desse processo. Ora, com este elemento, penso que primeiro fragiliza um pouco a senhora Isabel dos Santos, mas para mim o mais importante neste relatório, ou com este relatório, ou validando este relatório como um elemento importante nesse processo, cai por terra muitas questões já. Designadamente, o argumento que a senhora engenheira sempre utilizou de que na promoção dos seus investimentos, dos seus negócios, não houve a componente da influência. Portanto, se o tribunal valoriza a partir desse relatório, significa que esse argumento, que é um argumento que ela reiterou diversas vezes, cai por terra. Parece-me aqui claramente ter havido influência, portanto, este é outro elemento. Segundo elemento, portanto, e é que a mim preocupa. Quando, e nós como angolanos atentos, sabemos o que aconteceu durante esse período todo, a questão que eu levanto é, por que razão procuram esses desgastes? Porque é também desgastante e sobretudo muito desgastante para a própria engenheira. Portanto, é uma mulher de negócio, tem os seus negócios, essa situação desse tipo de problemas a nível da justiça internacional não fica bem, porque agora saem todos os jornais, está a perceber? Desgasta a imagem dela, desgasta a sua credibilidade, que é um elemento importantíssimo no mundo dos negócios, na alta finança. Portanto, eu penso que, diante de alguns factos, devia ser a própria engenheira a colaborar com uma negociação extra e fazer alguns acertos. Penso que isso desgastaria menos o Estado e sinto muito por isso, não só desgaste em termos de imagem, de credibilidade, mas também de custos financeiros, porque quem sofre, por último, Claudete, é o povo, que tem que pagar 2 vezes. Perde dinheiro da situação pouco lícita, como se compreende, mas também nós perdemos agora para ir recuperar. Perdemos tempo, o país não pode estar refém de algumas pessoas, de alguns interesses. Portanto, me parece que, diante desse facto, e porque poderá haver um desgaste maior, porque isso é só uma fase inicial, eu penso que devia haver boa fé, no sentido de um recuo,
para a negociação extra e fazer esse acordo e passamos para uma outra fase. O país não pode ficar... Há abertura para isso, ou pelo menos já houve, não é? Já houve. Mas penso que nessa fase, se apelar, sempre poderá haver. Sim, senhora.